A afirmação da Ângela Carletti traz um peso tão grande que eu não posso deixar de vir aqui comentar ela um pouquinho, porque não é uma pergunta, né? É uma afirmação bem contundente, com muita segurança e com muita certeza. Ela diz o seguinte: você não tem a Eucaristia e nem falou sobre isso. Eu digo a você, você não tem Jesus vivo, de corpo e divindade. A Eucaristia, para quem não sabe, é uma maneira que a Igreja Católica fala da celebração da morte e ressurreição de Jesus que acontece na ceia. Reformados e os protestantes, que são os luteranos, chamam de Santa Ceia. E ela diz aqui que nós, luteranos protestantes, não temos o Cristo vivo, porque nós não temos a Eucaristia. E eu sequer falei nisso no vídeo anterior. Mas, Ângela, o vídeo anterior não era sobre a Eucaristia, não era sobre a Santa Ceia, tá? Mas eu venho aqui para te explicar. Eu entendo que a tua afirmação, ela caracteriza a Santa Ceia. E por isso nós precisamos falar da caracterização da Santa Ceia. O que faz com que uma ceia numa igreja seja verdadeira? Nós precisamos de buscar isso como cristãos na orientação da Palavra de Deus. E eu quero aqui para te explicar, eu quero usar a Bíblia, que eu acho que é uma das melhores traduções feitas pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia de Jerusalém. Olha aqui, Ângela, para você ver aqui, ó, nós temos a logo da Edições Paulinas, aqui embaixo do meu dedo, ó, EP. Olha como que a Bíblia Católica de Jerusalém nos fala sobre a Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. A instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo abençoado, partiu e, distribuindo-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui nós temos toda a caracterização do que é a Eucaristia ou a Santa Ceia. Nas palavras do próprio Jesus, é o seu corpo e o seu sangue, dado para ser comido e bebido por todos. É muito importante esse texto, Ângela, minha irmã querida, porque Jesus mesmo diz que o pão e o cálice é para ser comido e bebido por todos. Então, primeira coisa, o que caracteriza uma Santa Ceia verdadeira? De acordo com a palavra de Deus, ela é caracterizada pela presença dos elementos que Jesus usou e instituiu: pão e o cálice. O cálice com o vinho, como era a tradição na cultura judaica e ainda é até hoje. Então, para ter Santa Ceia é preciso que haja pão e cálice e que todos o recebam pela boca. E aí ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É outro ponto importante da caracterização. O verbo ser não pode significar. O que é. Quando Deus se apresenta a Faraó no Egito, ele diz: o eu sou me mandou. Ele é a essência da vida. Mas então, nós cremos, ensinamos e confessamos que é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. E é real, não é simbólico, não é espiritual, é real. Quando eu como e bebo o pão e o cálice, eu recebo Cristo verdadeiro na minha vida. Como que é isso? Aí nós vamos ter que entender uma coisa. Tem basicamente 3 ensinamentos da Santa Ceia, tá, Ângela? Um ensinamento é o católico romano, que você diz que é a ceia verdadeira. E eu respeito a sua palavra, a sua fala. E assim como você também, ao olhar o que eu estou te explicando e ver pela Bíblia também, eu acredito hoje de coração que você vai passar a respeitar, né? O ensino católico romano fala que na Santa Ceia nós temos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Por quê? Porque assim Jesus o instituiu e o padre, na hora que ele consagra os elementos, ele faz um novo sacrifício de Cristo, um sacrifício incruento, sem sangue. E neste sacrifício, os elementos se transubstanciam, a substância muda. Não tem mais pão, não tem mais cálice, se transubstanciaram em corpo e sangue de Cristo. Então, lógico, se tem o corpo, também tem o sangue. Aí eles foram lá e não oferecem mais o cálice para todos beberem dele, como Jesus disse. A partir dessa transubstanciação, se entende, se crê e se confessa que na hóstia não tem mais pão, mas é Cristo. E aí eles guardam aquela hóstia no sacrário, todo mundo passa em frente à igreja, faz o sinal do Pai em reverência ao Cristo que está no sacrário.
Uma vez no ano pega aquela hóstia, faz a procissão numa celebração ao Cristo presente na hóstia, que os luteranos não celebram o Corpus Christi. Seria a adoração à hóstia consagrada porque é o Cristo vivo, certo? Esse é o ensino católico romano. Pão não é mais pão, é corpo de Cristo. Existem os reformados não luteranos, que o luteranismo é o protestante. Eles dizem que é impossível na Santa Ceia ter corpo e sangue de Cristo, porque Cristo não está presente, só tem pão e cálice. Então eles dizem, não, Santa Ceia é um simbolismo que representa Cristo que está no céu e só recebe ele pela fé quem come e bebe do pão com fé no coração. Mas ali só temos pão e cálice. O luterano se distingue dos dois, se diferencia dos dois, porque o luterano crê, ensina e confessa a união sacramental. Não é transubstanciação, não é simbolismo e não é consubstanciação, como muitos que não entendem na internet falam que o luteranismo ensina consubstanciação, que seria a mistura dos elementos. Não é. Luteranos ensina união sacramental. A união do pão com o corpo, do cálice com o sangue. E está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou te mostrar na Bíblia Católica. Para os luteranos, nós recebemos verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Real, quando eu como, eu recebo Cristo na minha vida. Porém, eu recebo na união sacramental. Eu recebo 4 coisas na ceia: pão e cálice, corpo e sangue. Por isso que nós dizemos que a Santa Ceia é um sacramento. Sacramento é o meio que Deus usa para nos dar a sua graça. E o sacramento é graça de Deus. Jesus mesmo diz que é para perdão dos pecados. Então não é só um simbolismo, de jeito nenhum, é para perdão, é um selo, é uma garantia. Diz que se nós estamos com Cristo, recebemos a ceia, nós temos o selo, a garantia do perdão, da vida, da salvação, porque onde existe perdão, existe vida, existe salvação. Agora eu vou ler o texto para você ver qual é a fundamentação que nós temos para dizer na palavra que o nosso ensino é a união sacramental e ele tem respaldo bíblico. Vamos ver então o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, sobre esta ceia sagrada. Ele diz assim, ó: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Você pode pausar e ler aqui o versículo 16. Paulo diz que o pão é comunhão com o corpo de Cristo, o cálice é comunhão com o sangue de Cristo. E aí tem uma coisa especial. A Santa Ceia é testamento de Jesus. Por isso os pastores luteranos e a doutrina luterana ensina que nós precisamos entregar os elementos como Jesus instituiu, porque não mexemos no testamento de Jesus, ninguém pode. E nós não mudamos. É o pão e o cálice com vinho, nós oferecemos pão e cálice com vinho. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil não usa o suco, não aceita o leite, não aceita o café, é o pão e o cálice, tal qual Jesus instituiu. E isso tudo vem a nós como meio da graça, um sacramento. Sacramento é um jeito maravilhoso que Deus deixou para a gente entender e receber a graça dele de maneira mais simplificada na nossa mente. Que ele pegou a palavra dele, que é essa daqui, que é onde nós recebemos pela palavra o Cristo vivo, suficiente para nossa salvação. Então eu tenho Cristo vivo sim, irmã querida, assim como todos aqueles que creem em Jesus. Que maravilha, eu fico feliz e agradecido a Deus por isso, né? Nós cremos na presença real. Nós temos o Cristo vivo no nosso coração, pela palavra de Deus. E por meio da ceia sacramentada, ele vem dar aquele selo, aquela garantia. Lauro, na minha graça eu te recebo, eu te abraço e eu te perdoo. E você tem a vida. Você é filho amado de Deus. E você, querida Ângela, se tem esse Cristo vivo, verdadeiro, pela palavra no seu coração, é uma filha amada de Deus. Como filhos amados, a gente olha para os nossos irmãos com carinho, com respeito, e a gente procura conhecer profundamente o que nossos irmãos também creem, para nós podermos, com o entendimento do Espírito, discernir os pensamentos e as palavras das pessoas e das igrejas. Não para julgar, mas para evitarmos de nós incorrermos em erros e falsos ensinamentos. Tá bom, minha irmã? Muito obrigado pela sua afirmação. É maravilhoso a gente poder compartilhar com você aquilo que a gente acredita. E aí, tá surpresa de ver que nós cremos sim na presença real de Jesus, mas bastante diferente do ensino católico romano? Abração, tá?